Olá, eu sou a Rita Fuelker e esse é o Momento Calunga. Hoje trazendo um trecho de Calunga Definitivo, que é o mesmo trecho da vez anterior, do episódio anterior. Por quê? Porque eu estive lendo novamente e eu descobri que tem muito mais coisas, porque realmente ele fala de algo muito profundo que a gente precisa entender, né, da melhor forma possível. Então eu trouxe de novo o trecho desse texto que se chama A Vida Sempre Foi Espiritual e Material 2, onde Calunga diz: Vocês que fizeram essa escolha eram livres para fazer, e os espíritos não podiam se intrometer sem agir contra a lei. E os espíritos entenderam que só podiam aguardar um outro tempo, onde suas palavras fossem mais bem-vindas. Então a gente começa aqui, temos duas frases. A primeira está falando da lei de liberdade, está falando do livre-arbítrio. Ou seja, os espíritos tentaram, num certo tempo, nos orientar, nos auxiliar, nos ajudar. E nós, com a nossa liberdade, recusamos essa ajuda. E se essa ajuda foi recusada dentro do exercício da nossa liberdade, eles não podiam fazer nada, tá certo? Por quê? Porque nós todos temos como ponto de partida das nossas ações, né? É claro que às vezes essa liberdade ela não parece tão livre assim, ou às vezes ela é cerceada por determinadas condições, né? Mas isso é outro assunto. Mas de qualquer maneira, existe sempre um ser que é livre para escolher, e essa escolha é que vai pavimentando, né, tijolinho por tijolinho, o progresso da criatura. E aí vem a segunda parte que diz assim: E os espíritos entenderam que só podiam aguardar um outro tempo, onde suas palavras fossem mais bem-vindas. Então, esse outro tempo poderia ser um outro tempo nessa encarnação, com o passar dos anos, com a maturidade, com as vivências, né, que houvessem existido nesse período, talvez ele pudesse ser ouvido, ou então isso poderia ser numa outra encarnação, tá? E que diferença faz esse tempo? É aí que eu quero entrar no nosso assunto de hoje, que é a questão, puxa vida, o que é que você vai utilizar a cada momento que você escolhe na sua vida? Você vai utilizar aquilo que você já aprendeu, tá certo? Então você vai escolher muitas vezes com conhecimento e muitas vezes você vai escolher com a ignorância. Sim, já imaginou? Às vezes a gente escolhe com ignorância, né? Porque a gente resolve que a gente não vai dar ouvido ao bom senso, às orientações, e a gente vai fazer o que a gente quer e a gente é livre para isso, tá? Então, entre essas duas escolhas existe o quê? Existe o aprendizado, existe o progresso, existe o que a gente vai descobrindo, né, com o passar dos anos e das experiências, vai descobrindo o que é melhor, o que traz mais paz, mais felicidade e mais condições, né, mais discernimento no momento da escolha. E aí vão aparecendo oportunidades que vão funcionar como? Elas funcionam muitas vezes como uma prova na escola. Você não faz muitas vezes provas, testes de múltipla escolha, né? E você vai ali assiná-la. Se você estiver bem preparado, você vai fazer bastante escolhas acertadas. Se você não estiver muito preparado, você pode acertar algumas, errar outras, né? Se você não tiver em condição nenhuma, talvez você erre muito, tá? Mas o importante é que nesse caminho a gente aprende e a gente vai aprendendo, e a cada nova situação, a cada novo teste de múltipla escolha, a gente vai aplicando aquilo que a gente já aprendeu. E é por isso então que ali no texto diz assim: espere um tempo onde as suas palavras sejam mais bem-vindas, ou seja, eu não quis ouvir naquele momento, mas agora mais esclarecido, mais evoluído, eu aceito e agradeço por essas orientações. E Rita, o que você sugere para a gente utilizar e aprender a usar isso? Bom, a gente pode entender a vida
em 3 dimensões, né? A gente tem a dimensão material, visível, palpável, material grosseira mesmo, tá? Aí a gente tem a dimensão espiritual, tá certo? Da inteligência, do conhecimento, da comunicação, da sintonia, das afinidades, da mediunidade, da influência e da obsessão, tá? E a gente tem um terceiro ponto de vista que completa esses dois, que é o ponto de vista metafísico, ou seja, é o ponto de vista além da física, além da matéria, as leis espirituais, as leis universais que agem a cada momento. Então, se a gente aprender a olhar, a sair apenas do olhar material, colocar em ação ali, ligar a lanterna para enxergar o espiritual, mas a gente também usar o telescópio ou o microscópio metafísico para a gente perceber claramente o que está acontecendo, a gente certamente vai aprender muito, tá? Com tudo aquilo que acontece na vida, do mais simples ao mais complicado. Se você quiser falar mais sobre isso, manda um comentário, manda alguma mensagem para mim e a gente continua, tá bom? E vamos aí que esse assunto é ótimo. Um grande beijo, muita paz. Gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.